meninos e meninas! Nossa aula de hoje é sobre regras de derivação. Nós iremos estudar algumas regras para derivar alguns tipos de função. O primeiro exemplo é função potência. Seja f de x igual a x elevado a n, observe que é uma função potência, onde a base é a variável e o expoente é um número que será conhecido, aqui representado por n. A derivada de uma função potência é n vezes x elevado a n menos 1. Uma coisa que precisa ser chamada a atenção é para esta notação. Essa notação ela é chamada de linha. Então aqui nós iremos falar que a derivada de x é f' de x. Observe para a derivada de uma função potência. Então o n vem para frente da variável e diminui 1 do valor do expoente. Observação para essa regra de derivação. Se nós temos uma função constante, ou seja, f de x é igual a um número, a derivada dessa função constante é zero. Seja qual for o número aqui, inclusive o zero, a derivada também será zero. Mas vamos para os exemplos. No primeiro exemplo, nós temos que a função é x elevado à quarta potência. Se eu quero a derivada desta função, eu vou fazer f' de x. Aplicando a regra da derivação, o expoente, que aqui é 4, vem para frente da variável x. Então ficará 4 vezes x. E no expoente da variável x, que era 4, vai ser 4 menos 1. Então aqui nós teremos 4x elevado à terceira, porque é 4 menos 1, 3. Então vai ficar 4 vezes x elevado à terceira potência. Para o segundo exemplo, nós temos a função g de x igual a 8x ao quadrado. A derivada dessa função g de x é g' de x. E aqui nós iremos aplicar novamente a regra de derivação da função potência. Eu vou pegar este 2 e vou trazer para a frente da variável. Então vai ficar 8 vezes 2 vezes x, e esse 2 que está no expoente vai subtrair 1. Então vai ficar 2 menos 1. Aqui nós iremos multiplicar 8 vezes 2, 16, vezes x elevado a 1. Para o terceiro exemplo, nós temos h de x igual a 9. A derivada da função h vai ser zero. Por quê? A função h é uma função constante. E a função constante, a derivada dela é zero. Agora imagine que eu tenho uma função w de x e essa função é x à quarta mais 8x ao quadrado mais 9. Qual seria a derivada dessa função w? Nós poderemos fazer a derivada de forma separada e depois organizar do jeito que está aqui. Então nós já fizemos a derivada de x à quarta, nós já fizemos a derivada de 8x ao quadrado e nós já fizemos a derivada do número 9. Então eu vou organizar nesta sequência. A derivada de x à quarta é 4x à terceira, mais a derivada de 8x ao quadrado é 16x. E a derivada do número 9 é zero, que eu não preciso colocar aqui. Vamos para a segunda regra de derivação, que é a da função exponencial. Se eu tenho f de x igual a elevado a x, percebe que agora nós temos uma função exponencial, onde a base é um número, que é conhecido, e a variável está no expoente. A derivada dessa função vai ser a elevado a x vezes o ln de a vezes x', que é a derivada de x. Tiago, quem é o ln de a? Ln é o logaritmo neperiano.
Logaritmo neperiano é o logaritmo cuja base é a letrinha E. A letrinha E significa número de Euler e ela equivale a aproximadamente 2,71. Observação aqui: o x da função exponencial pode ser uma função. Ele aqui está representada por uma variável, mas pode ser uma função, como a função anterior. Então, esta função aqui, por exemplo, poderia estar aqui no expoente da função exponencial. Então, nós iríamos derivar esta função toda. Mas vamos ao exemplo. F de x igual a e elevado a x. Lembrando quem é E? Número de Euler, que representa aproximadamente 2,71. Mas vamos colocar na regra de derivação. F' de x vai ser o próprio e elevado a x, que aqui está representado por a elevado a x. A é a base e neste caso a base é e. Então vai ficar e elevado a x vezes o ln de a. Quem é a? A base. Então o ln de e vezes a derivada do expoente, que neste exemplo é a variável x. Então x' é a derivada de x. Eu vou refazer aqui quem é ln de e. Então, ó, e elevado a x vezes o log de e, que é esse ezinho aqui. Percebo que agora eu tirei o n e coloquei log. Então, a base aqui é e, vezes a derivada de x, que eu ainda vou colocar como derivada de x. X', ok? Então, e elevado a x vai ficar o próprio e elevado a x. Se utilizarmos a definição de log, log de e na base e, o resultado é 1. A derivada de x, se utilizarmos a regra de derivação de uma função potência, o x está elevado a 1. Então, o resultado da derivada de x é 1. Portanto, f' de x é igual a e elevado a x. Perceberam que a função e elevado a x tem como derivada a própria função e elevado a x. Vamos para a próxima regra. Função produto. Agora nós temos que f vezes g é uma função e iremos calcular a derivada desta função produto. A derivada dessa função produto é a derivada de f vezes a função g mais a função f vezes a derivada de g. Comumente nós falamos assim, a derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira função vezes a derivada da segunda. Vamos ao exemplo. Encontrar a derivada primeira de f de x igual x vezes e elevado a x. Lembra da letrinha e? Para não confundir o f da regra de derivação com o f da função, eu vou reescrever esse f e esse g como u e v de x. Então a regra ficaria assim: u vezes v derivada de x é igual a u' de x vezes v de x mais u de x vezes v' de x. Então, quem eu vou chamar de u? X. Quem eu vou chamar de v? E elevado a x. U de x vai ser x. E v de x vai ser e elevado a x. Se eu tenho u de x igual a x, u' de x é igual a 1, porque a derivada de x é 1. Se eu tenho v de x igual a e elevado a x, então eu tenho que a derivada de v é o próprio e elevado a x. F' de x vai ser u' de x vezes v de x mais u de x
vezes v' de x. Quem é u' de x? U' de x é 1. Então, 1 vezes quem é v de x? E elevado a x. E elevado a x. Mais, quem é u de x? X. Quem é v' de x? V' de x é E elevado a x. Então, vezes E elevado a x. Aqui nós temos E elevado a x mais x vezes E elevado a x. Eu tenho E elevado a x em ambos os membros. Então, eu posso colocar em evidência o E elevado a x. O que significa isso? Nós iremos dividir 1 vezes E elevado a x por E elevado a x. O resultado é 1. Mais x vezes E elevado a x dividido por E elevado a x é x. E aqui está a derivada primeira da função x vezes E elevado a x. Tiago, se quisermos derivar essa função, o resultado da derivada desta função seria a derivada segunda desta função aqui. A quarta regra de derivação é da função quociente. Se nós temos a função f dividido por g, a derivada de f dividido por g será f' de x vezes g de x menos f de x vezes g' de x, tudo dividido por g de x ao quadrado. Vamos ao exemplo. Encontrar a derivada de f de x igual x ao quadrado mais x menos 2, tudo dividido por x ao cubo mais 6. Novamente, eu vou substituir o f e o g por u e por v, para não ter confusão desse f da regra de derivação com o f da função que queremos derivar. Vou chamar de u de x, x ao quadrado mais x menos 2. Então, x ao quadrado mais x menos 2. E v de x vai ser x ao cubo mais 6. Vamos fazer as derivadas de u e de v. Quem é a derivada de u? X ao quadrado, esse 2 vem para frente da variável, fica 2x elevado a 1. Qual é a derivada de mais x? É mais 1. Quem é a derivada de menos 2? É 0. A gente não precisa colocar aqui. Quem é a derivada de v de x? V' de x vai ser 3 vezes x elevado a 3 menos 1. Ou seja, 3 vezes x ao quadrado. Quem é a derivada de mais 6? 0. Não precisa colocar aqui. Agora iremos utilizar a regra da função quociente. F' de x fica u' de x vezes v de x menos u de x vezes v' de x, tudo dividido por v de x ao quadrado. Quem é u' de x? U' de x é 2x mais 1. 2x mais 1. Quem é v de x? É x ao cubo mais 6. Então, x ao cubo mais 6 menos u de x é x ao quadrado mais x menos 2. X ao quadrado mais x menos 2, que multiplica v' de x, que é 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Tudo dividido por v de x ao quadrado. É x ao cubo mais 6. Então, x ao cubo mais 6, tudo ao quadrado. Vamos simplificar esse resultado. Aplicando a distributiva aqui, nós temos 2x vezes x ao cubo, 2x à quarta. 2x vezes 6, 12x. 1 vezes x ao cubo fica x ao cubo.
1 vezes 6 fica 6. Menos x ao quadrado vezes 3x ao quadrado fica menos 3x à quarta. Menos mais x fica menos x. Menos x vezes 3x ao quadrado fica menos 3x à terceira. Menos e menos, mais 2 vezes 3x ao quadrado. Então, 2 vezes 3, 6, fica mais 6x ao quadrado. Tudo dividido por... Aqui nós temos um trinômio quadrado perfeito. Então, x ao cubo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é x ao cubo, vezes o segundo, que é 6, mais o segundo ao quadrado, então 6 ao quadrado. Fazendo 2x à quarta com menos 3x à quarta, nós temos menos x à quarta. Fazendo x à terceira menos 3x à terceira, nós temos menos 2x à terceira. Aqui nós só temos o 6x ao quadrado, então fica mais 6x ao quadrado. 12x, então vem mais 12x, e nós temos o mais 6, mais 6. Tudo dividido por x ao cubo ao quadrado é potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Então fica x elevado a 3 vezes 2, 6. Mais 2 vezes 6, 12, x ao cubo, 12x ao cubo, mais 6 ao quadrado, mais 36. Vamos para a quinta regra de derivação, função logarítmica. Se eu tenho um f de x igual a log de x na base b, a derivada da função f é 1 dividido por x vezes o ln de b. Ln é o logaritmo neperiano, é o logaritmo na base e. Como exemplo, nós temos f de x igual a log de x na base e, ou seja, o f de x é o logaritmo neperiano de x. F' de x vai ser 1 dividido por x vezes o ln da base. Neste exemplo, a base é E. A letrinha E. Então, ficaria 1 dividido por x vezes o ln de E, é o log de E, que é esse Ezinho aqui, na base E, porque está se tratando de logaritmo neperiano, na base E. Então, aqui ficaria 1 sobre x vezes o log de E na base E, por definição de log, log de E na base E é 1. E isso aqui é 1 dividido por x. Portanto, a derivada da função log de x na base E é 1 sobre x. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima!